Oi, pessoal. Hoje eu andei dando uma pensada sobre uma conversa que eu estou querendo compartilhar com vocês e que eu acho que pode ser interessante. E é um exercício bem legal da gente fazer. É o seguinte: os signos eles têm vibrações, né? Que a gente já colocou. Essas vibrações acabam de alguma forma, elas foram vinculadas a coisas que a gente vivencia na nossa vida, na nossa existência, tá certo? Agora, um fator interessante, que é o que eu quero compartilhar com vocês, é que são 12 signos, né, no mapa astrológico, e as pessoas nascem, vamos dizer assim, sob as vibrações desses 12 signos, tá? O que eu acho que seria interessante é um exercício que é o seguinte: existe uma espécie de vibração raiz que ela é muito intensa para cada um dos signos, tá? Eu não arrisco ainda chamar isso de essência. Tá? Inclusive, os pensadores que eu sigo, eles questionam muito a ideia de que nós temos uma essência, né? É como se fosse assim uma coisa, sei lá, uma característica essencial, né? Eu não tenho certeza se isso existe. Mas uma coisa que eu já percebi é que nos 12 signos do mapa existe uma vibração que ela é crucial, né? Não importa qual é o decanato, não importa qual é exatamente a hora de sua de nascimento, o ascendente ou a lua ou o mapa como todo, existe uma espécie de eixo principal que cada um de nós mantém. E esse eixo principal não é o mesmo para todas as pessoas do mesmo signo, mas é como se a variação de vibração ela fosse menor. Né? Então, a minha proposta é que vocês procurem, assim, quando tiverem a fim de estudar um pouquinho sobre astrologia, olhar para o signo solar de vocês, que é o signo de nascimento, e procurar ver, assim, durante um período de tempo, não é mais ou menos longo, vou ficar sempre ligado, assim, qual é a coisa que me acompanha na minha vida e que ela é muito crucial, né? Ela é uma coisa assim que no meu pensamento, lembra, estamos falando do signo de nascimento, no meu pensamento ela me acompanha o tempo inteiro, né? Desde que você começa a ter consciência assim dos contextos, das coisas à volta de vocês, tá? Então a ideia é vocês se fixarem assim e tentar descobrir essa, essa linha vibratória principal, né? Porque dentro dessa linha vibratória principal de pensamento, as coisas vão variar para cá ou vão variar para cá, né? Mais alto, mais baixo, mais para um lado, para o outro. Então, mas existe um ponto, existe um elemento central em cada signo, não é? E que muda, pelo que eu tenho notado, assim, muda de um signo para outro, tá? Isso é bem demarcado, assim. Então, é como, por exemplo, quando a gente diz assim, todas as pessoas do signo de touro, não é? De alguma maneira, a ideia de construção, né? Ela está presente, né? Eu tô pegando aqui um elemento, né? Se eu pegar, por exemplo, um bem conhecido, né? Que é explorado em filmes, em conversas do barzinho, conversas do centro espiritual que participa e tal, é aquário, né? Aquário, o pessoal fala aquário, liga logo a ideia de liberdade, né? Então, é, mas será que realmente há liberdade, né? E aí você vai ver que existem infinitas, né? Assim, na maneira de dizer, nuances, né? Dessa liberdade, tá? Então procurem observar isso, né? E isso vai ajudar vocês a perceberem, vamos dizer assim, determinados elementos vibratórios no pensamento, por enquanto, porque vocês ainda não estão trabalhando com o mapa como um todo, né? Pelo menos eu imagino que a maioria ainda não trabalhe com interpretação astrológica assim mais profunda, mas entendam assim, ó, cada signo ele tem, né, um eixo vibratório principal e um significado principal, né? Qual é o seu? Né? Qual é a sua força principal, né? Trazida especificamente pelo signo de pensamento.
Então você vai notar que todos os seus pensamentos, de alguma maneira, eles estão relacionados com esse elemento. Cada um deles tem uma força, né? Em geral, essa força, ela é o que substantiva, né, a energia daquele signo, tá? Vamos tornar isso mais compreensível para nós. É aquilo que individualiza a faixa vibratória de cada signo, né? Por exemplo, eu falei aqui que existe uma vinculação da ideia de liberdade com Aquário, tá certo? Mas a energia de Áries também tem uma busca por liberdade violentíssima, né? Não gosta de ser assim bloqueado, né? A sua vibração ela é muito complexa quando você tem muros, né? Que evitam a ação do ariano, né? Ele não curte muito esses bloqueios, a não ser que ele tenha participado da construção deles e tenha um motivo para que eles ocorram, tá? Mas é uma liberdade diferente da liberdade de pensamento aquariana, né? É uma forma diferente. Então, a liberdade pode ser, não que seja, pode ser um elemento forte no signo de Aquário, como sendo um eixo vibratório principal. E liberdade, apesar de estar fortemente presente no signo de Áries, né, como uma coisa muito importante para o ariano, pode não ser esse eixo principal. Está presente no signo de Áries, mas não é o principal. E assim os outros signos todos têm isso. A minha proposta é que vocês procurem, vamos dizer assim, identificar uma vibração de energia principal, e eu acho que seria legal, eu não sei exatamente como é que nós podemos fazer isso, né? Talvez eu disponibilize para vocês um número de WhatsApp, alguma coisa parecida, para nós começarmos a trocar algumas ideias de forma mais consistente, não ficar tão monólogo, né? Mas assim, eu acho que vai ser um número de WhatsApp mesmo, que eu vou disponibilizar para vocês aqui no Instagram, eu e o meu parceiro, que é quem entende mais do Instagram, né, do que eu, ver se a gente consegue ter alguma maneira de coletar de vocês isso e depois devolver para vocês essa coisa mais organizada com a posição de vocês em relação a, olha, muita gente identificou esse aqui como sendo um eixo vibratório principal de Áries, esse aqui é um eixo vibratório muito forte da energia de Touro, de Gêmeos, de Câncer, Leão, Virgo, Libra, e por aí vai. Vamos ver o que a gente consegue identificar, não é? E eu estou evitando falar os focos de eixo vibratório principal, porque eu começo a desconfiar, vamos dizer assim, que essa vibração ela se submete, vamos dizer assim, a vibrações planetárias, a energias de época, de contextos, e aí pode existir o fato de que eu tenha, por exemplo, uma leitura de vibração intensa inicial e vocês me apresentem outra, né? E vocês me apresentem outra vibração, tá certo? Bom, nossa gravação de hoje é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a caminhar mais um pouquinho na reflexão sobre a astrologia.